E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é a voz por detrás de um canal de YouTube do Vozes Sombrias, e sejam muito bem-vindos ao meu cantinho sombrio, o fanfic Vozes Sombrias. Preparem-se para desvendar segredos, explorar o inexplicável e se perder em histórias que vão te deixar sem dormir. Se você, assim como eu, adora um bom mistério e uma fanfic de arrepiar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora desvendar uns mistérios juntos? Cantos da Noite. Recapitulando. A névoa de Silent Hollow. Silent Hollow. O nome em si sussurrava uma promessa de escuridão, um prenúncio de horrores adormecidos. Localizada numa região isolada dos Montes Apalaches, Silent Hollow era uma cidade fantasma, seus edifícios apodrecidos e suas ruas cobertas de uma névoa perpétua que parecia sugar a própria luz do sol. Era uma cidade abandonada há décadas, mas as histórias que a cercavam eram tão vivas e assustadoras quanto a névoa que envolvia Elisa, uma jovem jornalista em busca de uma grande reportagem, decidiu investigar as lendas de Silent Hollow. Armada com um gravador, uma câmera e uma dose generosa de coragem, ou talvez teimosia, ela se aventurou na cidade assombrada, o silêncio sepulcral quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando nas ruas desertas. A névoa era densa, opressiva, obscurecendo a visão e distorcendo os sons. Cada edifício era um monstro de pedra e madeira apodrecida, seus olhos vazios, as janelas quebradas, espiando para o mundo exterior. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e terra úmida, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. Elisa encontrou um antigo jornal local, suas páginas amareladas pelo tempo. As últimas edições descreviam eventos estranhos, desaparecimentos inexplicáveis e uma crescente sensação de pavor que se instalara na cidade. Os moradores descreviam aparições, sussurros sinistros e uma presença maligna que parecia se alimentar do medo. O jornal terminava abruptamente, com uma última edição que continha apenas uma palavra escrita em letras escarlates: fuja. À medida que Elisa explorava a cidade, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Sombras se moviam nos cantos dos olhos, sussurros indistintos ecoavam entre os edifícios, e uma sensação de opressão a envolvia como um manto pesado. Ela sentia a presença de algo maligno, algo que a observava, atestava, esperando o momento certo para atacar. Em uma antiga igreja abandonada, Elisa encontrou um diário rabiscado, pertencente a um antigo padre. O diário descrevia um ritual antigo, um pacto feito com uma entidade sobrenatural em troca de poder e riqueza. O padre escrevia sobre o arrependimento, sobre o terror de ter libertado algo que não poderia controlar. O diário terminava com uma entrada final desesperadora. A névoa nunca se dissipará, ela nos consome. Elisa começou a entender a verdade por trás das lendas de Silent Hollow. A névoa não era apenas um fenômeno natural, era uma manifestação da entidade sobrenatural, aprisionada na cidade por um pacto de sangue. A cidade era uma prisão, um portal para um reino de trevas. A névoa se tornou mais densa, mais opressiva, envolvendo Elisa como um abraço mortal. Ela ouvia gritos, sussurros, lamentos que pareciam vir de todas as direções. Ela sentia a presença da entidade, fria e opressora, como se centenas de mãos fantasmas a tocassem. Ela correu, desesperada, a névoa obscurecendo seu caminho, distorcendo sua percepção. Ela tropeçou, caiu, e a névoa a envolveu completamente, sufocando-a, absorvendo-a. Elisa nunca mais foi vista. Silent Hollow continua envolta em sua névoa perpétua, um lugar de silêncio, de paz, ou assim parece. A névoa guarda seus segredos, seus horrores, esperando pela próxima vítima que ousará se aproximar. A maldição de Silent Hollow permanece. O silêncio do Rio Negro. O Rio Negro serpenteava através da floresta escura, suas águas escuras e profundas como um espelho que refletia a escuridão da alma. Era um rio antigo, carregado de lendas e segredos, um rio que sussurrava histórias de tragédias e desaparecimentos inexplicáveis. Era conhecido como Rio dos Sussurros, ou, mais simplesmente, o Rio Negro. Detetive Isabela Izzy Dias, uma mulher marcada pela experiência e pelo ceticismo, mas com uma queda por mistérios obscuros, foi chamada para investigar uma série de desaparecimentos inexplicáveis perto do Rio Negro. Os desaparecidos eram principalmente jovens, atraídos pelas lendas do rio, pela promessa de uma aventura sobrenatural. Izzy, apesar de sua descrença em fantasmas, sentia uma inquietação profunda ao se aproximar do rio. A investigação começou com entrevistas com moradores locais, pescadores e exploradores. As histórias eram variadas, mas todas convergiam para um ponto comum: uma presença maligna no rio, uma entidade que se alimentava do medo e da curiosidade dos intrusos.
As histórias falavam de sussurros na água, de sombras que se moviam na escuridão, de um frio intenso que congelava os ossos. Easy mergulhou nos arquivos históricos, encontrando registros antigos de rituais e sacrifícios realizados às margens do Rio Negro. Descobriu que o rio era considerado sagrado por um antigo culto, que oferecia sacrifícios humanos para aplacar uma entidade sobrenatural que habitava suas águas. A entidade, segundo os registros, era uma criatura antiga, poderosa, capaz de manipular a água e a mente das pessoas. A investigação de Easy levou às margens do Rio Negro, onde ela encontrou vestígios dos rituais antigos, ossos humanos, objetos antigos e símbolos estranhos gravados em pedras. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e terra úmida, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. A água do rio parecia pulsar com uma energia sinistra. À medida que Easy se aproximava da verdade, as manifestações sobrenaturais se intensificaram. Sombras se moviam na água, sussurros indistintos ecoavam da floresta, e uma sensação de opressão a envolvia como um manto pesado. Ela sentia a presença da entidade, fria e opressiva, como se centenas de mãos fantasmas a tocassem. Em uma noite escura e tempestuosa, Easy decidiu confrontar a entidade. Sozinha, em um barco frágil, ela navegou pelo Rio Negro, a água agitada e furiosa. A entidade se manifestou, revelando sua verdadeira forma, uma criatura grotesca, feita de água e sombra, seus olhos brilhando com uma malícia antiga. A luta foi intensa, sobrenatural. Easy usou sua inteligência e coragem para derrotar a entidade, não com força bruta, mas com conhecimento e estratégia. Ela quebrou o pacto antigo, libertando o Rio Negro de sua maldição. Após a batalha, o Rio Negro recuperou sua calma, suas águas escuras refletindo a luz da lua. Os sussurros cessaram, a opressão desapareceu. Easy havia vencido, mas o silêncio do Rio Negro ainda carregava o peso de uma história sombria, um lembrete do poder das lendas e dos segredos que se escondem nas profundezas das águas escuras. A investigação havia terminado, mas a memória do terror permaneceria para sempre. O edifício do silêncio eterno. O edifício Blackwood, um monstro de concreto e aço erguido no coração da cidade, era um lugar de sombras e sussurros. Abandonado há décadas, suas janelas vazias pareciam olhos escuros espiando para o mundo exterior. Era um lugar de silêncio, de paz, ou assim parecia. Para aqueles que ousavam se aproximar, o silêncio era quebrado por sussurros, gemidos e lamentos que ecoavam pelos corredores vazios. Detetive Miles Corbin, um homem marcado pela experiência e pelo ceticismo, mas com uma queda por mistérios obscuros, foi chamado para investigar uma série de eventos estranhos no edifício Blackwood. Funcionários da construção relatavam atividades inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, temperaturas inexplicavelmente baixas, e uma sensação de opressão que envolvia o prédio como um manto pesado. Além disso, havia relatos de aparições, sussurros indistintos e uma presença maligna que parecia se alimentar do medo. Corbin, apesar de seu ceticismo, sentia uma inquietação profunda ao se aproximar do edifício. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e poeira, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelos corredores vazios. A investigação de Corbin começou com análise de registros históricos. Ele descobriu que o edifício Blackwood havia sido palco de uma tragédia horrível, um incêndio que havia matado centenas de pessoas, muitas delas presas dentro do edifício. As vítimas, segundo os registros, nunca foram encontradas, seus restos mortais perdidos para sempre nas ruínas do incêndio. Corbin encontrou um diário pertencente a um antigo funcionário do edifício. O diário descrevia eventos estranhos, aparições, sonhos perturbadores e uma crescente sensação de pavor. O funcionário escrevia sobre as almas perdidas que habitavam o edifício, presas entre os mundos, clamando por paz, por libertação. O diário terminava abruptamente, com uma última entrada desesperadora. Elas me veem, elas me querem. À medida que Corbin investigava, as manifestações sobrenaturais se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, sussurros indistintos ecoavam pelos corredores, e uma sensação de opressão o envolvia como um manto pesado. Ele sentia a presença das almas perdidas, frias e opressivas, como se centenas de mãos fantasmas o tocassem. Em uma noite escura e tempestuosa, Corbin decidiu confrontar as almas perdidas. Sozinho, no coração do edifício Blackwood, ele enfrentou as manifestações sobrenaturais. Ele não usou força bruta, mas sim sua inteligência e compaixão. Ele tentou entender a dor e a angústia das almas perdidas, oferecendo-lhes consolo e paz. Corbin descobriu que as almas perdidas não eram malignas, mas sim presas em um ciclo de sofrimento, incapazes de encontrar a paz. Ele realizou um ritual de libertação, canalizando sua compaixão e empatia para ajudar as almas a encontrar a paz eterna. Após o ritual,
o edifício Blackwood recuperou sua calma. O silêncio sepulcral permaneceu, mas agora era um silêncio de paz, de descanso. As manifestações sobrenaturais cessaram, a opressão desapareceu. Corbin havia vencido, não com força, mas com compaixão. O edifício do silêncio eterno havia encontrado, finalmente, sua paz. A sombra do necrotério. O necrotério municipal de Wakaven era um lugar de silêncio sepulcral, um lugar onde a vida encontrava seu fim e a morte reinava suprema. Mas para o detetive Michael Harris, era mais do que um simples necrotério, era um lugar de pesadelos, um lugar assombrado por uma presença sinistra. Ele havia sido chamado para investigar uma série de eventos inexplicáveis, eventos que transcendiam a explicação lógica. Tudo começou com os relatos de funcionários perturbados. Eles descreviam sombras se movendo nos cantos dos olhos, sussurros indistintos ecoando pelos corredores gelados, e uma sensação de opressão que envolvia o necrotério como um manto pesado. Alguns relatavam ter visto figuras fantasmagóricas vagando entre os cadáveres, seus rostos distorcidos em expressões de agonia. Michael, um detetive experiente, mas cético, inicialmente descartou os relatos como fruto da imaginação sobrecarregada de funcionários exaustos. Mas então, as coisas começaram a piorar. Instrumentos médicos começaram a funcionar sozinhos, portas se abriam e fechavam misteriosamente, e o cheiro nauseante de decomposição se intensificava inexplicavelmente, mesmo em áreas onde não havia corpos. Um dia, Michael encontrou um dos técnicos em estado de choque, murmurando sobre um corpo que havia se movido durante a noite. Quando Michael foi verificar, o corpo estava de fato em uma posição diferente, e havia marcas estranhas em seu pescoço. A investigação de Michael o levou a mergulhar nos arquivos do necrotério, onde ele descobriu um padrão perturbador. Todos os funcionários que haviam relatado eventos sobrenaturais haviam trabalhado no necrotério durante uma noite específica, há muitos anos atrás, a noite de uma tragédia horrível. Naquela noite, um incêndio havia destruído parte do necrotério, matando vários funcionários e deixando outros gravemente feridos. Os corpos das vítimas nunca foram encontrados. Michael começou a suspeitar que as almas perdidas dos funcionários mortos estavam presas no necrotério, seus espíritos atormentados e incapazes de encontrar a paz. Ele percebeu que a presença sinistra não era uma entidade única, mas sim uma coleção de espíritos, seus lamentos e agonia se fundindo em uma energia sombria que permeava o necrotério. À medida que a investigação avançava, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Michael começou a ter visões perturbadoras, sonhos em que ele via os rostos das vítimas, seus olhos cheios de sofrimento e ressentimento. Ele sentia a presença dos espíritos, fria e opressiva, como se centenas de mãos fantasmas o tocassem. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade. Em uma noite escura e tempestuosa, Michael decidiu confrontar os espíritos. Sozinho, no coração do necrotério, ele enfrentou a energia sombria que permeava o local. Ele não usou força bruta, mas sim sua inteligência e compaixão. Ele tentou entender a dor e a angústia dos espíritos, oferecendo-lhes consolo e paz. Michael descobriu que os espíritos não eram malignos, mas sim presas em um ciclo de sofrimento, incapazes de encontrar a paz. Ele realizou um ritual de libertação, canalizando sua compaixão e empatia para ajudar os espíritos a encontrar a paz eterna. Após o ritual, o necrotério recuperou sua calma. O silêncio sepulcral permaneceu, mas agora era um silêncio de paz, de descanso. As manifestações sobrenaturais cessaram, a opressão desapareceu. Michael havia vencido, não com força, mas com compaixão. A sombra do necrotério havia, finalmente, se dissipado. O cortejo das almas perdidas. Contos de terror. Na cidade de São Vicente, havia uma antiga lenda sobre um desfile fúnebre que ocorria nas noites de lua cheia. Diziam que as almas dos mortos se reuniam para um cortejo sombrio, marchando pelas ruas desertas em busca de paz. O evento era conhecido como o Cortejo das Almas Perdidas, e poucos ousavam sair de casa nessas noites. Certa noite, um jovem chamado Eduardo, fascinado pelas histórias, decidiu testemunhar o cortejo com seus próprios olhos. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele se escondeu em um beco escuro, esperando pelo início do desfile. À medida que a lua cheia subia no céu, um vento frio começou a soprar, e Eduardo sentiu um arrepio na espinha. De repente, o som de tambores ecoou pela cidade, e uma névoa densa começou a se formar nas ruas. Eduardo observou, com o coração batendo forte, enquanto figuras sombrias emergiam da névoa. Eram as almas perdidas, vestidas com trajes fúnebres, marchando em silêncio absoluto. Seus rostos eram pálidos e vazios, como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eduardo seguiu o cortejo à distância, capturando cada momento com sua câmera. Ele notou que as almas pareciam estar em busca de algo, seus olhares fixos em um ponto distante.
No centro do cortejo, uma figura imponente liderava o grupo, segurando uma lanterna antiga que emitia uma luz espectral. Curioso, Eduardo decidiu se aproximar da figura líder. À medida que se aproximava, sentiu uma presença opressiva e uma sensação de tristeza profunda. A figura líder, percebendo a presença de Eduardo, parou e virou-se para ele. Seus olhos eram vazios, mas transmitiam uma mensagem clara: ajude-nos a encontrar paz. Eduardo, determinado a ajudar as almas perdidas, começou a investigar a história por trás do cortejo. Descobriu que, há muitos anos, um trágico acidente havia ocorrido na cidade, ceifando a vida de dezenas de pessoas. As almas dessas vítimas nunca encontraram descanso, e o cortejo fúnebre era uma manifestação de seu sofrimento eterno. Com a ajuda de antigos registros e relatos de moradores, Eduardo descobriu que um ritual de purificação poderia libertar as almas e trazer paz à cidade. Ele reuniu os materiais necessários, e na próxima noite de lua cheia, preparou-se para realizar o ritual. Na próxima noite de lua cheia, Eduardo estava preparado com todos os materiais necessários para o ritual de purificação. Ele voltou ao local onde o cortejo fúnebre começava, determinado a ajudar as almas perdidas a encontrar a paz. Com uma mistura de nervosismo e determinação, ele acendeu as velas ao redor do círculo de invocação que havia desenhado no chão. À medida que a lua cheia alcançava o seu ápice, o som dos tambores ecoou novamente pela cidade, e a névoa densa começou a se formar. As almas perdidas emergiram mais uma vez, suas figuras sombrias marchando em silêncio. Eduardo observou enquanto a figura líder, ainda segurando a lanterna espectral, se aproximava dele. Eduardo começou a recitar as palavras do ritual, sentindo a energia crescer ao seu redor. As almas pararam de marchar e começaram a se reunir ao redor do círculo de invocação, como se estivessem aguardando algo. A figura líder ergueu a lanterna, projetando uma luz fantasmagórica sobre Eduardo. Concentrado, Eduardo continuou o ritual, direcionando sua energia e intenções para libertar as almas atormentadas. À medida que recitava as palavras finais, um brilho intenso emanou do círculo de invocação, iluminando a noite. As almas começaram a se dissipar, seus rostos vazios agora preenchidos com uma expressão de alívio e paz. A figura líder se aproximou de Eduardo, seus olhos refletindo gratidão. Você nos libertou, sussurrou a entidade, antes de desaparecer em uma névoa de luz. As outras almas seguiram o exemplo, desaparecendo uma a uma, deixando a cidade em um silêncio profundo e reconfortante. O cortejo das almas perdidas havia chegado ao fim, e a cidade de São Vicente estava finalmente livre da assombração que a havia atormentado por tanto tempo. Eduardo, sentindo uma sensação de realização e tranquilidade, retornou para casa, sabendo que havia feito a diferença. No dia seguinte, ele compartilhou sua experiência com os moradores da cidade, que ficaram aliviados e agradecidos por sua coragem. O antigo desfile fúnebre se tornou uma memória distante, uma lenda que agora carregava um significado de redenção e paz. O Necrotério Salvatore, uma fanfiction de terror. O ar gelado da noite gruda na pele dos 5 amigos enquanto se aproximavam do prédio imponente e sombrio. O Necrotério Salvatore, um nome que sussurrava promessas de terror e mistério, erguia-se diante deles como um monólito de pedra escura. Era a noite da iniciação, uma tradição bizarra que havia herdado de gerações anteriores na sua cidadezinha isolada. Para se tornarem oficialmente parte do grupo, eles precisavam passar uma noite inteira dentro do necrotério. Sofia, a mais cética, apertava o crucifixo de prata que usava em volta do pescoço. Júlio, o líder, mantinha um ar de falsa bravura, mas seus dedos tamborilam nervosamente no bolso. Luísa, a mais sensível, tremia visivelmente, seus olhos fixos na entrada sinistra. Ricardo, o brincalhão, tentava aliviar a tensão com piadas sem graça, mas sua voz saía trêmula. E por fim, havia Gabriela, a mais misteriosa do grupo, que observava tudo com uma expressão impenetrável. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior frio e úmido, com cheiro pungente de formol e terra. Fileiras de gavetas metálicas, frias e cintilantes sob a luz fraca, se estendiam até o fundo do corredor, cada uma guardando um segredo silencioso. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som de seus próprios batimentos cardíacos acelerados. Conforme exploravam o necrotério, uma sensação crescente de mal-estar se instalou sobre o grupo. Sombras dançavam nas paredes, sussurros inaudíveis pareciam pairar no ar, e a temperatura caía drasticamente. Luísa começou a chorar, convencida de que sentia a presença de algo sobrenatural. Ricardo, tentando manter o ânimo, acendeu uma vela, mas a chama tremeluzia como se estivesse lutando contra uma força invisível. De repente, um estrondo vindo do fundo do corredor os fez congelar. Júlio, armado com uma lanterna improvisada, liderou o grupo até a fonte do barulho. Encontraram uma gaveta aberta, vazia, com marcas de arranhões nas laterais.
O medo se transformou em pânico. Gabriela, que até então permanecerá silenciosa, interrompeu o pavor crescente. Ela revelou que o necrório Salvatore não era apenas um necrotério, era o local de um antigo ritual satânico. A lenda local dizia que aqueles que passassem a noite ali sem serem possuídos se tornariam imunes ao mal. Mas ela também alertou que a possessão não era a única ameaça. Os amigos se viram presos numa luta contra o tempo, o medo e forças sobrenaturais. Eles precisavam descobrir como quebrar o ritual antes que fosse tarde demais. A cada momento, a presença maléfica se tornava mais forte, mais palpável. Após uma série de eventos horripilantes, envolvendo aparições, possessões quase fatais e a descoberta de um antigo grimório, os 5 amigos conseguiram, com muito sacrifício e trabalho em equipe, romper o ciclo maléfico do necrório Salvatore. Eles emergiram do prédio ao amanhecer, exaustos, traumatizados, mas vivos. A iniciação havia sido cumprida, mas a experiência os marcaria para sempre. A amizade deles, forjada no fogo do terror, tornou-se inquebrantável. Mas o segredo do necrório Salvatore, e o mal que ele continha, permaneceria guardado, esperando por uma nova oportunidade para se manifestar. Este é apenas o começo da história. A trama pode ser expandida com mais detalhes sobre o ritual, os personagens e o passado sombrio do necrotério. Você pode adicionar subplots, flashbacks, e aprofundar o desenvolvimento dos personagens para criar uma narrativa mais complexa e envolvente. Lembre-se de usar descrições vívidas para criar uma atmosfera de terror e suspense. O Hospital de São Judas Tadeu. A velha construção de tijolos vermelhos, coberta por era e rachaduras profundas, se erguia contra o céu noturno como um monstro adormecido. O Hospital de São Judas Tadeu, abandonado há décadas, era um lugar de lendas e medos na pequena cidade de Wakaven. Para 5 amigos, Alice, a líder pragmática, Bruno, o cético, Camila, a sensível, Daniel, o brincalhão, e Érica, a misteriosa, seria o cenário de sua última aventura. Instigados por uma lenda urbana sobre atividades paranormais no local, eles decidiram passar uma noite dentro do hospital, desafiando os rumores de fantasmas e horrores inomináveis. A porta enferrujada rangeu sob o peso de seus esforços, revelando um interior em ruínas. O cheiro de mofo, poeira e algo indefinidamente fétido enchia suas narinas. A escuridão era quase total, interrompida apenas pelo brilho trêmulo das lanternas que carregavam. Camadas de poeira cobriam tudo, móveis quebrados e instrumentos médicos enferrujados estavam espalhados pelos corredores, como ossos de um gigante caído. O silêncio era pesado, opressivo, interrompido apenas pelo som de seus passos e respirações ofegantes. Conforme exploravam o hospital, uma sensação crescente de mal-estar se instalou. Sombras se moviam nos cantos dos olhos, sussurros indistintos pareciam ecoar pelos corredores vazios. Camila, a mais sensível do grupo, começou a sentir uma presença fria e opressora, seus cabelos se arrepiando. Daniel, tentando manter o ânimo, contava piadas, mas sua voz saía trêmula. Bruno, o cético, tentava encontrar explicações lógicas para os fenômenos, mas até mesmo ele sentia um frio na espinha. No antigo bloco cirúrgico, encontraram uma sala com uma mesa de operação ensanguentada, ainda com manchas escuras que pareciam frescas. Um grito de Camila cortou o silêncio. Ela havia visto uma figura fantasmagórica, uma enfermeira em um vestido branco manchado de vermelho, desaparecer atrás de uma cortina rasgada. A partir daí, os eventos se sucederam com velocidade crescente. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam com estrondos, e sussurros ameaçadores ecoavam pelos corredores. Alice, a líder, tentava manter o grupo unido e focado, mas o medo era palpável. Érica, que até então permanecerá silenciosa e observadora, começou a revelar detalhes perturbadores sobre a história do hospital, sobre experimentos médicos macabros e mortes misteriosas. Aterrorizados, os amigos se viram presos numa luta pela sobrevivência. Eles foram perseguidos por entidades sobrenaturais, forçados a fugir pelos corredores escuros e labirínticos do hospital. Bruno, o cético, finalmente sucumbiu ao terror, gritando enquanto corria. Daniel, ferido durante uma queda, foi separado do grupo. Alice, com a ajuda de Camila e Érica, conseguiu chegar à entrada principal, deixando Bruno e Daniel para trás. A porta se fechou com um estrondo, separando-os para sempre do hospital amaldiçoado. Eles escaparam, mas o trauma daquela noite os marcaria para sempre. A lenda do Hospital de São Judas Tadeu se tornou ainda mais sombria, carregando consigo o mistério do destino de seus amigos desaparecidos. Anos depois, Alice, Camila e Érica se reencontraram. Eles nunca mais falaram sobre aquela noite, mas a lembrança dos horrores do Hospital de São Judas Tadeu permanecia viva em seus corações.
A cidade de Wakaven ainda sussurrava a lenda do Hospital Assombrado, uma história de terror que ecoava pelos corredores escuros da memória, um lembrete sombrio de uma noite que jamais seriam esquecida. A história de Daniel e Bruno, porém, permanece envolta em mistério, um capítulo inacabado na saga do Hospital Amaldiçoado. Experimentos médicos, as mortes misteriosas e os fantasmas que o assombram. Você pode adicionar subplots, flashbacks e aprofundar o desenvolvimento dos personagens para criar uma narrativa mais complexa e envolvente. Lembre-se de usar descrições vívidas para criar uma atmosfera de terror e suspense. O Santuário de Sangue. A chuva caía incessante sobre a cidade de Blackwood, obscurecendo as ruas e mergulhando tudo num clima de mistério e medo. Elias, um jovem investigador paranormal, recebeu uma ligação anônima que o levou até um local obscuro e aterrador, um necrotério abandonado, conhecido apenas como o Santuário de Sangue. A lenda local contava de rituais satânicos e de uma presença sinistra que habitava o local. Mas Elias descobriria algo muito pior. A entrada do necrotério era um portal para um mundo de trevas. O cheiro de morte e podridão era insuportável, misturado com um odor metálico e enjoativo que Elias não conseguia identificar. O interior era um labirinto de corredores escuros e úmidos, com gavetas de metal enferrujadas e mesas de autópsia cobertas por uma espessa camada de poeira. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava, um frio que penetrava até os ossos. Elias encontrou marcas estranhas nas paredes, desenhos rúnicos e símbolos que pareciam pertencer a um culto antigo. No fundo do necrotério, descobriu uma câmara secreta, onde encontrou um altar macabro coberto de velas apagadas e objetos ritualísticos. Mas o que mais o chocou foi a descoberta de corpos recentes, drenados de sangue, com 2 pequenas perfurações no pescoço. Não eram marcas de animais, mas sim de presas. A investigação de Elias o levou a uma antiga lenda sobre uma linhagem de vampiros que habitava Blackwood há séculos. Eles usavam o necrotério como um santuário, um local para alimentar-se e realizar seus rituais sangrentos. Os ritos não eram apenas para saciar sua sede, mas também para manter sua imortalidade e poder. Elias não era um caçador de vampiros, mas a descoberta no Santuário de Sangue o transformou em um. Armado com seu conhecimento de ocultismo e sua coragem inabalável, ele enfrentou os vampiros, numa luta pela sobrevivência contra criaturas poderosas e imortais. A cada confronto, Elias aprendeu mais sobre os rituais e as fraquezas dos vampiros, utilizando seu conhecimento para criar armadilhas e lutar contra eles. O conflito final ocorreu no coração do Santuário de Sangue. Elias enfrentou o líder dos vampiros, um ser antigo e poderoso, numa batalha épica entre luz e trevas. Usando sua inteligência e conhecimento, Elias conseguiu derrotar o vampiro líder, quebrando o ciclo de terror que assolava Blackwood. O Santuário de Sangue foi selado, e a ameaça dos vampiros foi eliminada, pelo menos por enquanto. Mas Elias sabia que a escuridão nunca está realmente derrotada, apenas adormecida, esperando por uma nova oportunidade para se manifestar. Após a batalha, Elias ficou marcado para sempre pela experiência no Santuário de Sangue. Ele nunca mais seria o mesmo. A cidade de Blackwood respirou aliviada, mas o segredo do necrotério e a ameaça dos vampiros permaneceriam para sempre na memória daqueles que sobreviveram. A história de Elias se tornaria uma lenda, um conto de terror que seria sussurrado nas sombras, um lembrete sombrio do mal que pode se esconder nos lugares mais inesperados. Esta história pode ser expandida com mais detalhes sobre a história dos vampiros, seus rituais, suas fraquezas e a luta de Elias contra eles. Você pode adicionar subplots, flashbacks e aprofundar o desenvolvimento do personagem principal para criar uma narrativa mais complexa e envolvente. Lembre-se de usar descrições vívidas para criar uma atmosfera de terror e suspense. Ecos do Silêncio, o prédio do mistério. No coração da cidade movimentada de São Paulo, erguia-se um prédio antigo que todos evitavam após o pôr do sol. Conhecido como o Prédio do Mistério, ele era um arranha-céu que havia sido palco de eventos inexplicáveis e assustadores. Diziam que era assombrado pelas almas dos antigos moradores que haviam desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas ecos do silêncio. Certa noite, um grupo de investigadores paranormais, composto por Júlia, Rafael e Carlos, decidiu desvendar os segredos do prédio. Armados com câmeras, equipamentos de gravação e uma coragem inabalável, eles entraram no prédio vazio e sombrio. À medida que exploravam os andares, sentiram a atmosfera pesada e opressiva, como se estivessem sendo observados. No 3º andar, encontraram um antigo apartamento empoeirado. As paredes estavam cobertas de marcas estranhas, e um frio gélido percorreu a espinha de Júlia. Ela começou a tirar fotos enquanto Rafael e Carlos ajustavam os equipamentos de gravação. De repente, uma porta se fechou com força, ecoando pelos corredores.
O coração de todos disparou. Rafael encontrou um velho diário em um dos quartos. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações desconexas. As últimas páginas descreviam visões assustadoras e sons inexplicáveis que os antigos moradores haviam experimentado. Uma passagem mencionava um espelho antigo, localizado no subsolo, que supostamente refletia as almas presas no prédio. Determinados a descobrir a verdade, os investigadores desceram ao subsolo. Ao abrir a pesada porta de metal, foram recebidos por um ar frio e uma sensação de opressão. No centro do porão, encontraram um espelho coberto de poeira. Carlos, com as mãos trêmulas, limpou o espelho, revelando um brilho fraco. Enquanto olhavam para o espelho, visões de figuras sombrias começaram a aparecer. Eram os antigos moradores, seus rostos marcados pela tristeza e pelo desespero. Júlia percebeu que o espelho estava tentando comunicar algo importante. Ela apontou a câmera para o espelho, enquanto Rafael e Carlos ajustavam os equipamentos para capturar qualquer atividade paranormal. De repente, uma figura feminina apareceu no espelho, seus olhos cheios de súplica. Era Helena, uma jovem que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Ela começou a mover os lábios, como se estivesse tentando falar. Júlia, Rafael e Carlos ouviram um sussurro: encontrem o segredo oculto. Libertem-nos. Helena Almeida era uma jovem talentosa e cheia de sonhos, que se mudou para o prédio no início dos anos 1940. Ela era uma pianista prodigiosa e fora aceita em uma prestigiada escola de música na cidade. Ao se estabelecer no prédio, rapidamente fez amizade com os vizinhos e se tornou uma figura querida na comunidade. Ela vivia no 5º andar e costumava dar pequenos concertos para os moradores no salão principal do prédio. A música de Helena enchia o ambiente de alegria e serenidade, e seu talento era admirado por todos. No entanto, por trás de seu sorriso brilhante, Helena carregava um segredo sombrio. Helena tinha um relacionamento conturbado com um homem chamado Roberto, um empresário ambicioso e ciumento. Ele não suportava a ideia de Helena ter tanto sucesso e atenção, e sua inveja começou a crescer. Roberto frequentemente discutia com Helena, tentando controlar sua vida e suas escolhas. Uma noite, após um de seus concertos mais aclamados, Helena desapareceu misteriosamente. Os moradores do prédio ficaram chocados e preocupados, mas ninguém conseguia encontrar nenhuma pista de seu paradeiro. A única coisa que restava era o diário de Helena, onde ela havia registrado suas angústias e medos. As investigações sobre o desaparecimento de Helena nunca levaram a lugar nenhum, e Roberto também desapareceu pouco tempo depois. Com o passar dos anos, o prédio ficou marcado pela tragédia e foi gradualmente sendo abandonado pelos moradores, que não suportavam mais viver em um lugar tão assombrado pelas memórias dolorosas. Helena ficou presa no prédio, incapaz de seguir em frente devido à maneira trágica como sua vida foi interrompida. Ela buscava desesperadamente a verdade e a justiça para encontrar paz. Foi então que os investigadores paranormais, Júlia, Rafael e Carlos, entraram em cena, determinados a descobrir o segredo oculto e libertar a alma atormentada de Helena. Graças à coragem e determinação dos amigos, a verdade sobre o desaparecimento de Helena foi finalmente revelada. Roberto, em um acesso de raiva, havia tirado a vida de Helena e ocultado seu corpo no subsolo do prédio, perto do espelho antigo. Ao realizar o ritual de purificação, os investigadores ajudaram Helena a encontrar paz e libertaram as almas aprisionadas, encerrando assim a longa e dolorosa história de assombração no prédio do mistério. A figura de Helena no espelho parecia implorar por ajuda. Júlia, Rafael e Carlos sentiram uma onda de compaixão pela jovem alma presa no prédio assombrado. Determinados a encontrar o segredo oculto e libertar as almas atormentadas, começaram a investigar mais a fundo. Seguindo as pistas do diário, descobriram que o prédio havia sido construído sobre um antigo cemitério, o que explicava a intensa atividade paranormal. Helena, em suas anotações, mencionava um ritual de purificação que poderia libertar as almas aprisionadas e trazer paz ao local. Os amigos decidiram realizar o ritual, mas sabiam que precisariam de mais informações. Voltaram ao apartamento empoeirado no 3º andar, onde encontraram um antigo baú trancado. Depois de alguns minutos de busca, acharam a chave escondida sob uma tábua solta do piso. Dentro do baú, encontraram velhas fotografias, cartas e um livro antigo com instruções detalhadas sobre o ritual de purificação. O livro descrevia a necessidade de velas, cristais e um incenso especial. Com a lista de materiais em mãos, saíram do prédio para reunir tudo o que precisavam. Horas depois, retornaram ao prédio com os materiais e começaram a preparar o ritual no salão principal.
Acenderam as velas ao redor do espelho, colocaram os cristais em posições estratégicas e acenderam o incenso, enchendo o ar com um aroma místico. Júlia, Rafael e Carlos começaram a recitar as palavras do ritual, sentindo uma energia crescente ao seu redor. À medida que a cerimônia avançava, as figuras sombrias no espelho começaram a se dissipar, como névoa ao sol. Helena apareceu novamente, agora com um semblante tranquilo e sereno. Com um sorriso de gratidão, Helena agradeceu aos amigos por sua coragem e dedicação. Vocês nos libertaram, sussurrou ela, antes de desaparecer em uma luz suave e brilhante. As outras almas atormentadas também começaram a desaparecer, deixando o prédio em uma paz profunda e silenciosa. O prédio do mistério, agora livre de suas assombrações, passou a ser um local de reflexão e memória. Júlia, Rafael e Carlos sentiram um profundo senso de realização, sabendo que haviam ajudado a trazer paz a tantas almas. A mulher de preto na estrada silenciosa. Naquela noite fria e sem estrelas, Laura dirigia sozinha por uma estrada deserta no meio da floresta. O relógio do carro marcava quase meia-noite, e o ar gelado entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro úmido da terra molhada. O farol do seu carro iluminava apenas alguns metros à frente, revelando sombras que pareciam se mover entre as árvores. Ela sabia que aquela estrada era evitada por muitos moradores da região. Diziam que, em noites como aquela, uma mulher vestida inteiramente de preto aparecia para quem ousasse passar por ali. Ninguém sabia de onde vinha, nem o que queria. Apenas que sua presença era um presságio de desgraça. Laura não acreditava em histórias antigas, mas seu celular havia parado de funcionar, e ela precisava chegar a tempo para o plantão no hospital da cidade vizinha. A única rota disponível era aquela estrada silenciosa e envolta em trevas. De repente, um movimento na beira da estrada fez Laura frear bruscamente. À sua esquerda, uma figura alta e esguia surgiu entre as árvores. Era uma mulher, ou parecia ser, vestida de preto da cabeça aos pés, com um véu que cobria seu rosto pálido. Seus olhos, negros como a noite, fixaram Laura por um instante que pareceu eterno. O coração de Laura acelerou. Tentou ligar o carro, mas a ignição falhou. A figura começou a caminhar lentamente em direção ao veículo, os passos silenciosos sobre as folhas secas. Laura trancou as portas e tentou manter a calma, mas um frio inexplicável tomou conta do seu corpo. A mulher chegou à janela, e com uma voz sussurrante, quase como um vento, disse: "Você não deveria estar aqui. Esta estrada não é para os vivos." Laura tentou responder, mas sua voz sumiu. A mulher levantou a mão, e uma sombra negra como tinta se espalhou pela estrada, envolvendo tudo em escuridão absoluta. O carro parou de repente, e Laura sentiu como se estivesse sendo puxada para fora, para dentro daquela sombra que parecia viva. Então, uma lembrança, uma visão. Uma mulher vestida de preto, chorando num beco, abandonada e traída, há décadas atrás. Seu luto e sua dor haviam prendido sua alma naquela estrada, condenando aqueles que passavam a compartilhar seu tormento. Laura gritou, mas ninguém ouviu. O tempo parecia dilatar, e tudo ao seu redor se tornou silêncio e escuridão. Quando o sol começou a nascer, o carro foi encontrado abandonado na beira da estrada. Laura havia desaparecido sem deixar vestígios, exceto por uma marca preta e úmida no volante. Dizem que, se você passar por aquela estrada numa noite sem estrelas, vai ver a mulher de preto esperando, pronta para contar sua história, e talvez, para levar você também. Após o desaparecimento de Laura, a notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade. As autoridades locais realizaram buscas extensivas, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. O carro, intacto e sem sinais de luta, apenas aumentava o mistério. Os moradores mais antigos sussurravam sobre a mulher de preto, e muitos evitavam a estrada a todo custo. Enquanto isso, no mundo espectral da estrada, Laura se via presa em um ciclo de repetição. Ela revivia constantemente os últimos momentos antes de ser levada, o terror nos olhos da mulher de preto, a sombra que a engolia. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Laura começou a perceber que não estava sozinha. Outras almas vagavam pela estrada, presas ao mesmo destino. Entre essas almas, uma em particular chamou sua atenção, um homem idoso, vestido com roupas antigas, que parecia emanar uma tristeza profunda. Ele se apresentou como Elias, um antigo morador da região, que havia morrido na estrada muitos anos atrás. Elias explicou que a mulher de preto era, na verdade, o espírito de uma jovem chamada Elisa, que havia sido abandonada e traída no dia do seu casamento, há mais de um século. Sua dor e raiva transformaram em uma entidade sombria, presa à estrada, buscando vingança em todos que passavam por ali.
Elias revelou que a única forma de quebrar o ciclo era Elisa encontrar a paz. Mas como convencer um espírito atormentado a perdoar e seguir em frente? Laura, com sua experiência como médica, sentiu que poderia haver uma maneira de alcançar Elisa, de tocar em sua humanidade perdida. Durante dias, Laura observou Elisa, tentando entender sua dor, seus medos. Ela percebeu que, por trás da máscara de terror, havia uma profunda solidão. Elisa não queria machucar as pessoas, mas sua dor a consumia, a impedia de ver qualquer outra realidade. Em uma noite escura, Laura decidiu se aproximar de Elisa. Com o coração na mão, ela falou com o espírito, não com medo, mas com compaixão. Ela contou sua própria história, seus sonhos, suas frustrações. Falou sobre a importância do perdão, da cura, da libertação. Para sua surpresa, Elisa a ouviu. Pela primeira vez em muitos anos, seus olhos negros não refletiram ódio, mas confusão e tristeza. Laura continuou falando, até que Elisa começou a chorar. Lágrimas negras escorriam pelo seu rosto, lavando a maquiagem de dor que a aprisionava. Naquele momento, algo mágico aconteceu. A sombra que envolvia a estrada começou a se dissipar, revelando um céu estrelado. Elisa, com um sorriso fraco, olhou para Laura e disse: "Obrigada. Você me libertou." Com um último suspiro, Elisa desapareceu, deixando para trás apenas uma brisa suave. As outras almas presas à estrada também se libertaram, subindo em direção à luz. Laura sentiu uma paz indescritível, uma sensação de dever cumprido. No mundo dos vivos, o carro de Laura foi encontrado no dia seguinte, com ela adormecida no banco do motorista. Ela acordou confusa, sem se lembrar de nada do que havia acontecido. Mas, ao olhar para o céu, viu uma estrela cadente, um sinal de que a mulher de preto havia finalmente encontrado a paz. A estrada nunca mais foi a mesma. O medo se dissipou, e as pessoas voltaram a passar por ali, sem receio da sombra. Laura, por sua vez, nunca mais se esqueceu daquela noite. Ela sabia que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança e a compaixão podem trazer a luz. A viagem assombrada da noite. Era uma noite fria e sem luar quando 4 amigos decidiram pegar a estrada para uma aventura improvisada. Lucas, Marina, Tiago e Ana planejavam uma viagem rápida até uma pequena cidade afastada, famosa por suas lendas misteriosas e histórias de assombração. A ideia era simples: acampar, curtir a natureza e contar histórias ao redor da fogueira. Mas eles não sabiam que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Logo que entraram na estrada de terra, o ar pareceu ficar mais pesado, e um silêncio inquietante dominou o ambiente. O farol do carro mau iluminava a estrada tortuosa, ladeada por árvores altas que pareciam sussurrar segredos antigos. Marina, sempre a mais corajosa, sugeriu que parassem perto de um velho cemitério que ela havia lido sobre em um blog de histórias de terror. Ao estacionarem, uma neblina espessa começou a surgir, envolvendo o carro e as árvores ao redor. Eles saíram, sentindo um arrepio que não era só pelo frio. O silêncio foi quebrado por um som estranho, um sussurro vindo do cemitério, como se alguém o chamasse pelo nome. Tiago, tentando manter a calma, propôs explorar o local, mas Ana sentiu um medo profundo e insistiu para voltarem. Antes que pudessem decidir, uma sombra atravessou rapidamente entre as lápides. Lucas, impulsivo, correu atrás, mas desapareceu na neblina. O desespero tomou conta do grupo. Marina, Ana e Tiago começaram a ouvir passos atrás deles, mas quando se viravam, não encontravam ninguém. As vozes sussurrantes aumentavam, revelando segredos sombrios do passado daquele lugar. Histórias de moradores que desapareceram misteriosamente, almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Enquanto tentavam encontrar Lucas, perceberam que a estrada pela qual haviam chegado parecia ter sumido, substituída por uma trilha que os levava cada vez mais fundo em um labirinto de árvores e sombras. O medo se transformou em pânico, e a noite parecia não ter fim. No auge do desespero, Ana encontrou uma velha lápide com uma inscrição que parecia um aviso: "Aqui jaz quem ousou perturbar o descanso eterno." Ao tocar a pedra, uma presença invisível os envolveu, e imagens horríveis das almas perdidas começaram a assombrá-los, revelando que a única saída seria enfrentar seus próprios medos. Com coragem renovada, os 3 se uniram para enfrentar o que quer que estivesse os prendendo naquele lugar. Usando a luz dos celulares e o que restava de força, eles seguiram uma série de sinais deixados por Lucas, que deixava pistas para guiá-los de volta à realidade. Finalmente, ao romper da madrugada, a neblina começou a se dissipar, e a estrada reapareceu. Cansados e assustados, eles voltaram ao carro, mas nunca mais foram os mesmos.
A viagem que parecia uma simples aventura revelou-se uma jornada pelo desconhecido, onde o sobrenatural se misturou com o real. Desde então, ninguém mais se atreveu a visitar aquela cidade à noite. E a cada ano, na mesma data, um carro é visto passando lentamente pela estrada de terra, como se alguém ainda estivesse preso naquela viagem assombrada da noite. Olhos que nunca dormem. Na pequena cidade de Vale Sombrio, circulava uma lenda que ninguém ousava contar em voz alta. Diziam que, na casa abandonada da rua Maple, havia uma boneca que ganhava vida quando a noite caía. Ninguém sabia de onde ela veio, mas todos que cruzavam seu caminho sentiam um frio que penetrava até os ossos. Clara era uma jovem curiosa, fascinada por histórias macabras. Quando ouviu falar da boneca, decidiu que precisava vê-la com seus próprios olhos. Numa noite sem lua, armada apenas com uma lanterna e seu caderno de anotações, entrou na casa abandonada. O ar dentro da casa era pesado e impregnado de um cheiro estranho, como se o tempo ali tivesse parado. No meio da sala, sobre uma poltrona antiga, estava a boneca. Seus cabelos dourados estavam emaranhados, e seus olhos azuis brilhavam de um jeito inquietante. Clara sentiu um arrepio, mas a curiosidade a impelia a se aproximar. Quando ela tocou a boneca, um sussurro quase inaudível percorreu a sala. De repente, a boneca piscou. Clara recuou assustada, mas algo a prendeu ali, como se a casa tivesse fechado todas as saídas. A partir daquele momento, a boneca começou a se mover sozinha, seguindo Clara com o olhar e aparecendo em lugares diferentes da casa. Vozes ecoavam pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes. A cada passo que Clara dava, a atmosfera ficava mais opressiva e aterrorizante. Nas páginas do seu caderno, Clara tentava registrar tudo, mas suas mãos tremiam. Ela descobriu que a boneca era a prisão de uma alma vingativa, uma criança que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. E agora, para libertar a casa daquela maldição, Clara teria que enfrentar a boneca e desvendar o segredo que aprendia. Com a coragem que só o desespero poderia dar, Clara enfrentou a boneca numa noite sem fim, onde o tempo parecia dilatar e o medo era palpável. A batalha entre o natural e o sobrenatural trouxe revelações que mudariam para sempre sua vida e a história de Vale Sombrio. Quando a madrugada finalmente chegou, Clara saiu da casa com o caderno em mãos, mas algo havia mudado para sempre. Os olhos da boneca, mesmo inertes agora, pareciam segui-la, prometendo que a história estava longe de acabar. Clara sentou-se no chão empoeirado da sala, segurando o caderno contra o peito. O silêncio era cortante, interrompido apenas pelo som do seu próprio respirar acelerado. A boneca ainda estava ali, imóvel sobre a poltrona, mas seus olhos azuis brilhavam com uma luz que parecia pulsar. "Quem é você?" Clara sussurrou, a voz trêmula. Nenhuma resposta, apenas o silêncio pesado. De repente, um sussurro quase inaudível percorreu o ambiente, como se o vento carregasse uma voz distante. Clara regalou os olhos e virou-se para trás, procurando a origem do som, mas não viu nada além das sombras dançantes nas paredes. Determinada, ela abriu o caderno e começou a anotar tudo o que sentia, via e ouvia. Cada palavra parecia um escudo contra o medo crescente. Enquanto escrevia, as luzes da lanterna começaram a oscilar. Um frio intenso invadiu o cômodo, e uma sensação de ser observada cresceu dentro dela. Clara sentiu a respiração da boneca próxima ao seu pescoço, apesar de ninguém estar ali. "Você não deveria estar aqui", uma voz infantil, frágil e distorcida, sussurrou no escuro. Clara congelou. A voz vinha de todos os cantos da sala e, ao mesmo tempo, de lugar nenhum. Seu coração disparou. "O que você quer?" perguntou, embora temesse a resposta. "Liberdade", respondeu a voz, agora mais clara, como se estivesse bem atrás dela. Clara virou-se lentamente e viu, pela primeira vez, a boneca se mover. Ela levantou uma mãozinha pequena e apontou para o corredor escuro que levava ao porão da casa. "O segredo está lá", continuou a voz. Sem saber o que a guiava, mas tomada por uma mistura de medo e curiosidade, Clara levantou-se e caminhou até o corredor. A madeira do piso rangia sob seus pés, e o ar ficou ainda mais gelado. Chegando à porta do porão, Clara hesitou. Uma sensação de perigo iminente dominava, mas a determinação era maior. Ela abriu a porta lentamente, revelando uma escada que descia para a escuridão. Com a lanterna em punho, começou a descer. Os degraus rangiam sob os pés de Clara enquanto ela descia lentamente para o porão. O ar ali embaixo era ainda mais frio, com um cheiro forte de mofo e terra úmida. A lanterna iluminava pedaços de móveis antigos cobertos por lençóis brancos amarelados, teias de aranha e caixas empoeiradas.
Quando chegou ao fundo da escada, algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira, trancada, com símbolos estranhos entalhados em sua superfície. A boneca, agora imóvel na escada, parecia observá-la com aqueles olhos que nunca piscavam. Clara se ajoelhou e tentou abrir a caixa, mas estava bem fechada. Foi então que ouviu novamente o sussurro. A chave está onde tudo começou. Ela olhou ao redor, tentando entender o que aquelas palavras significavam. No canto do porão, uma velha fotografia em preto e branco estava pendurada torta na parede. Mostrava uma criança sorridente segurando exatamente aquela mesma boneca. No verso da foto, uma frase escrita com uma caligrafia trêmula: para libertar minha alma, encontro diário. Clara sentiu um calafrio. A casa guardava mais segredos do que ela imaginava. Clara levantou-se rapidamente, o coração batendo acelerado. Procurou pelo porão até encontrar um baú antigo, coberto de poeira e teias de aranha. Com mãos trêmulas, abriu o baú e, entre papéis amarelados, encontrou um diário encadernado em couro desgastado. Ao abrir o diário, as páginas estavam cheias de relatos de uma criança chamada Emily, que viverá naquela casa décadas atrás. Emily falava sobre a boneca, sua única amiga, que parecia ter vida própria. Aos poucos, os relatos ficavam mais sombrios. A boneca se tornava ciumenta, controlando a casa, aprisionando Emily em um pesadelo sem fim. Clara sentiu um arrepio ao ler a última página, onde Emily escreveu: se alguém encontrar este diário, por favor, liberte-me. A boneca me mantém presa, e seus olhos nunca dormem. Eles veem tudo, e quem a possui nunca escapa. De repente, as luzes da lanterna apagaram-se. No breu, Clara ouviu passos pequenos e arrastados se aproximando. A boneca estava ao seu lado, seus olhos azuis brilhando com uma luz fria e implacável. Você não deveria ter vindo, sussurrou a voz de Emily, agora distorcida e triste, ecoando pelo porão. Clara tentou correr, mas a porta do porão se fechou com um estrondo, trancando-a dentro. O frio tornou-se gélido, e sombras começaram a se formar nas paredes, tomando formas humanas. A boneca ergueu a mão, apontando para Clara, e seus olhos brilharam intensamente. Agora, você é minha, disse a voz, que parecia vir de dentro da própria boneca. Clara tentou gritar, mas nenhum som saiu. A escuridão a envolveu completamente. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a casa vazia, exceto por uma nova boneca sentada na poltrona da sala. Seus olhos azuis brilhavam silenciosos, observando a porta, esperando a próxima vítima a entrar. Necrópolis, necrotério assombrado. Capítulo 1. A sombra no armário. O enfermeiro Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era quase meia-noite, e o silêncio opressor do necrotério do Hospital São Lázaro era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Ele estava encarregado da última inspeção da noite, uma tarefa solitária e, para muitos, aterrorizante. O cheiro peculiar de formol e decomposição era quase palpável, misturando-se com o ar frio e úmido que emanava das câmaras frigoríficas. Ricardo passava por cada gaveta, conferindo os nomes e os números de identificação dos corpos. A maioria eram casos rotineiros, vítimas de doenças ou acidentes. Mas havia algo diferente naquela noite. Uma sensação de que algo observava, uma presença sinistra que pairava no ar como um véu pesado. Ao chegar ao último armário, um tremor percorreu seu corpo. Uma sombra escura, quase sólida, parecia ter se formado dentro da fenda entre a porta e a parede. Ricardo hesitou, o coração batendo forte no peito. Ele tentou se convencer de que era apenas um jogo de luz, mas a sombra pulsava, como se respirasse. Com um suspiro hesitante, ele abriu a porta do armário. O interior estava vazio, exceto por um pequeno objeto metálico, um broche em forma de uma serpente com olhos de rubi. Ricardo pegou, sentindo um choque frio percorrer seus dedos. Nesse momento, as luzes do necrotério piscaram e se apagaram, mergulhando o ambiente em completa escuridão. Capítulo 2. Sussurros na escuridão. O pânico se instalou. Ricardo tateou a parede em busca do interruptor, mas as mãos encontraram apenas um vazio frio e úmido. Os sussurros começaram então, baixos e indistintos, mas cada vez mais claros e ameaçadores. Eram vozes sussurrando nomes, datas e lamentações ininteligíveis. Ele se moveu cambaleando, tropeçando nos corpos e nas gavetas. O medo era uma força física, prendendo no lugar. De repente, ele sentiu uma mão gélida tocar seu ombro. Ele se virou, gritando, mas só encontrou a escuridão. A mão desapareceu como se nunca tivesse existido. Ricardo correu, tropeçando e caindo, até encontrar a porta de saída.
Ele a abriu com força, escapando para o corredor iluminado do hospital. O alívio foi imediato, mas a sensação de pavor permaneceu. Ele sabia que não tinha escapado. Aquele necrotério o havia marcado, e a sombra no armário, o broche da serpente e os sussurros na escuridão o assombravam. Capítulo 3. A investigação. Nos dias seguintes, Ricardo investigou o incidente. Ele descobriu que o broche era um artefato antigo, associado a rituais pagãos e à invocação de espíritos malignos. A história do Hospital São Lázaro estava repleta de lendas e rumores de eventos sobrenaturais. Ele descobriu que o necrotério havia sido construído sobre um antigo cemitério, e que muitas almas perturbadas descansavam ali. Com a ajuda de uma amiga, a investigadora paranormal Sofia, Ricardo voltou ao necrotério. Eles usaram equipamentos especializados para detectar atividades paranormais. As leituras eram assustadoras, picos de energia inexplicáveis, mudanças repentinas de temperatura, imagens distorcidas nas câmeras de infravermelho. Sofia acreditava que o broche era a chave para o mistério. Ela teorizou que ele havia sido usado em um ritual para abrir um portal para o mundo espiritual, e que as almas aprisionadas no necrotério estavam tentando se libertar. Capítulo 4. O confronto. Ricardo e Sofia se prepararam para um confronto final. Eles retornaram ao necrotério, armados com sal grosso, água benta e o broche. Desta vez, eles não estavam sozinhos. Um padre, especializado em exorcismos, os acompanhava. O ar estava pesado, carregado de uma energia malévola. Os sussurros voltaram, mais fortes e mais ameaçadores. As sombras dançavam nas paredes, e as luzes piscavam freneticamente. As entidades se manifestaram, formas grotescas e horripilantes surgindo da escuridão. A batalha foi intensa e aterrorizante. O padre recitou orações, Sofia usou seus equipamentos para conter as entidades, e Ricardo, com o broche na mão, sentiu uma força sobrenatural o envolver. Ele percebeu que o broche não era apenas um artefato, mas uma chave, uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Após uma luta árdua, eles conseguiram selar o portal e aprisionar as entidades. O necrotério ficou em silêncio, o silêncio da paz, finalmente, restaurado. Capítulo 5. O epílogo. Ricardo e Sofia nunca mais foram os mesmos. Eles carregavam as marcas da experiência, mas também a certeza de terem enfrentado o mal e triunfado. O broche da serpente foi enterrado em local sagrado, longe do alcance de quem pudesse usá-lo novamente. O Hospital São Lázaro nunca mais foi o mesmo, mas o necrotério ficou em silêncio, guardando segredos de sua história sombria. Mas os sussurros, às vezes, ainda podiam ser ouvidos em noites de vento forte. Este é apenas o início da história. A trama pode ser expandida com mais personagens, mistérios e reviravoltas. A investigação pode se aprofundar na história do hospital e do broche, revelando mais segredos sombrios. As entidades podem ser descritas com mais detalhes, tornando a experiência mais aterrorizante. As possibilidades são infinitas. Capítulo 6. A maldição de São Lázaro. Meses se passaram desde o incidente no necrotério, mas Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Os pesadelos eram constantes, imagens perturbadoras do necrotério e das entidades que enfrentaram o assombravam. Sofia, embora aparentemente recuperada, demonstrava um cansaço inexplicável e um medo latente que transparecia em seus olhos. O silêncio do necrotério, antes perturbador, agora parecia um prenúncio de algo pior. Um novo caso surgiu, uma série de mortes inexplicáveis no hospital. Pacientes saudáveis morriam repentinamente, sem explicação médica. Os sintomas eram estranhos, semelhantes aos que Ricardo e Sofia haviam testemunhado no necrotério: frio intenso, alucinações e uma sensação de opressão. A semelhança era perturbadora. Ricardo e Sofia, apesar do trauma, sentiram que precisavam investigar. Eles começaram a vasculhar os registros do hospital, buscando padrões nas mortes recentes. Descobriram que todas as vítimas haviam passado por uma ala específica do hospital, a ala velha, próxima ao necrotério. A ala velha estava fechada há anos, considerada assombrada pelos funcionários. Capítulo 7. A ala esquecida. Enquanto exploravam a ala velha, um sentimento de mal-estar se apoderou deles. O ar estava pesado, carregado de uma energia sinistra. As paredes pareciam sussurrar, e as sombras se moviam como se tivessem vida própria. Eles encontraram símbolos estranhos gravados nas paredes, semelhantes aos que haviam visto no broche da serpente.
Estes símbolos, descobriram mais tarde, eram parte de um antigo ritual pagão, um ritual de invocação muito mais poderoso do que o que haviam enfrentado no necrotério. No centro da Ala Velha, eles encontraram um altar antigo, coberto de símbolos e oferendas. Um livro antigo, escrito em uma língua desconhecida, estava sobre o altar. Sofia, especialista em simbologia antiga, conseguiu decifrar parte do texto. O livro descrevia um ritual para invocar uma entidade poderosa, uma entidade que poderia controlar a vida e a morte. A entidade era a fonte da maldição de São Lázaro. Capítulo 8. O ritual final. Eles descobriram que o ritual não havia sido concluído no passado, devido à intervenção de um padre há muito tempo. Mas agora, alguém estava tentando concluí-lo. A entidade estava se fortalecendo, alimentando-se das mortes no hospital. Ricardo e Sofia perceberam que precisavam impedir que o ritual fosse concluído, antes que fosse tarde demais. A batalha final foi ainda mais intensa e aterrorizante do que a anterior. A entidade se manifestou em sua forma completa, uma criatura grotesca e poderosa, capaz de controlar as sombras e a própria morte. Ricardo e Sofia lutaram com todas as suas forças, usando seus conhecimentos e suas habilidades para combater a entidade. O padre, novamente, ofereceu seu apoio, mas desta vez, a luta era contra um inimigo muito mais poderoso. Após uma luta exaustiva e desesperadora, eles conseguiram derrotar a entidade, mas a vitória foi amarga. Sofia ficou gravemente ferida, e Ricardo carregava as marcas da batalha em sua alma. O hospital estava em ruínas, a Ala Velha destruída. A maldição de São Lázaro havia sido quebrada, mas o preço foi alto. Capítulo 10. O silêncio final. O hospital foi fechado, e a Ala Velha selada para sempre. Ricardo e Sofia se recuperaram, mas nunca esqueceram o horror que testemunharam. Eles sabiam que a maldição havia sido quebrada, mas a memória do terror permaneceria para sempre, um lembrete do poder das trevas e da coragem necessária para enfrentá-las. O silêncio final do Hospital São Lázaro era um silêncio pesado, carregado de história, de medo e de uma vitória conquistada a um custo incalculável. Mas o silêncio, desta vez, era um silêncio de paz. Esta continuação expande a história, adicionando novos elementos de mistério e suspense. A investigação se aprofunda, revelando uma ameaça maior e mais poderosa. A luta final é mais intensa, e as consequências são mais significativas. A narrativa mantém o tom de terror psicológico, explorando o medo, a angústia e o trauma dos personagens. Que a escuridão os proteja ou não. Até a próxima, amantes do Vozes Sombrias.